Sejam todos bem-vindos a mais uma resposta ortodoxa. E na resposta ortodoxa de hoje, nós responderemos a seguinte questão: por que é que a Virgem Maria é a Mãe de Deus? Respondemos assim a um protestante que sinceramente indagou, tentando compreender nossa fé. Então, o vídeo de hoje não se trata de um debate ou de um embate de crenças, mas de uma explicação a um buscador da fé ortodoxa de o porquê nós cremos e veneramos a Virgem Santíssima como a Mãe de Deus. Então, antes de elucidarmos essa pergunta, peço que, se você ainda não é inscrito no canal, especialmente se você é cristão ortodoxo ou buscador da fé ortodoxa, se inscreva no canal, ative o sino de notificações e compartilhe nosso conteúdo para que, desta forma, possamos cada vez mais levar a fé ortodoxa àqueles que buscam a fé verdadeira. Então, vamos responder agora à questão. Então, certa vez, um protestante indagou o seguinte: por que é que vocês ortodoxos, assim como os católicos romanos, né, dizem que a Virgem Maria é a Mãe de Deus? Eu até entendo o respeito e o carinho para com a Virgem Maria, mas daí chamá-la Mãe de Deus e venerá-la, né, da forma que vocês veneram é um erro, porque ela não é Mãe de Deus, ela é Mãe de Jesus, né? E não é um erro vocês chamarem a Virgem Maria de Mãe de Deus, né? Porque há todo este tratamento e por que este título. Então, isso se trata de uma pergunta sincera de uma pessoa dentro de um ambiente, dentro de uma mentalidade protestante, de alguém que cresceu dentro de uma fé protestante e que não compreende, né, a fé ortodoxa. Então, por que chamamos a Virgem Maria de Mãe de Deus? Porque ela é a Mãe de Deus. Mas como? O protestantismo é, em si mesmo, a reencarnação das antigas heresias que assolaram e que muitas vezes realizaram confusões no meio do povo de Deus e que atacaram a igreja no primeiro milênio. Uma dessas heresias antigas é justamente o nestorianismo. E Nestório, que defendia que a Virgem Maria fosse chamada de Christotocos, ou seja, Mãe de Cristo, e não Theotokos, Mãe de Deus, como defendido pelos santos e teófilos padres dos concílios ecumênicos. A Virgem Maria é Theotokos, é Mãe de Deus, porque ela é mãe de Jesus, e Jesus é o Deus homem. Jesus é Deus encarnado. E como ensinado pelos santos padres dos concílios ecumênicos, a natureza humana e a natureza divina estão unidas de forma inseparável na pessoa de nosso Senhor, Deus e Salvador Jesus Cristo. O Senhor possui duas naturezas, sua natureza divina e pré-eterna, e o Senhor também possui a natureza humana, a qual ele foi concebido pelo poder do Espírito Santo no seio da sempre Virgem e toda Santa Maria. Por isso ela é Mãe de Deus, porque ela é mãe da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus encarnado. Chamamos a Virgem Maria de Theotokos, ou seja, Mãe de Deus, porque Jesus é Deus verdadeiro e homem verdadeiro, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. O Verbo, como narrado no início do Evangelho de São João, o Verbo que era Deus, que é Deus,
encarnou-se no seio da Virgem Maria e se fez homem. E as duas naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina, estão unidas e são inseparáveis. Assim como elas não se misturam, elas não se separam. Por isso que negar que a Virgem Maria Santa não é a mãe de Deus, dizer que ela não é mãe de Deus, é negar que Jesus Cristo é Deus. É negar que Cristo é o Deus encarnado. E é negar, portanto, a nossa própria salvação. Pois se o Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo não é Deus, se ele não é Deus encarnado, então ele não é o nosso Salvador. Se Cristo não é Deus, ele não é o nosso Salvador. Cristo, o Deus homem, é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Negar que a Virgem Maria é mãe de Deus, sendo mãe de Cristo, é negar a natureza divina de Cristo. Por isso que o nestorianismo e o atual protestantismo, que, assim como o nestorianismo, negam que a Virgem Santa é mãe de Deus, negam, portanto, Cristo como Deus Salvador. Por isso que nós, cristãos ortodoxos, guardando a fé dos santos e teóforos padres dos concílios ecumênicos e guardando a fé dos santos apóstolos, professamos que a Virgem Maria é Theotokos, ou seja, mãe de Deus, porque ela é mãe de Cristo e Cristo é Deus verdadeiro. Não estamos dizendo que ela gerou a divindade de Cristo. A Virgem Maria não gerou a divindade. Só quem gera a divindade na Trindade é o Pai. Como explicado no nosso vídeo sobre as razões por que não aceitamos a heresia filioquista, o Pai é a fonte da divindade, é o genitor que gera o Filho e que, por processão, gera também o Espírito Santo. Nem o Filho, nem o Espírito Santo, nem a Virgem Maria participam da hipóstase do Pai, da pessoa do Pai, enquanto genitora da natureza divina. Porém, quando chamamos a Santíssima Virgem de Theotokos, Mãe de Deus, não estamos dizendo que ela gerou a divindade, mas estamos dizendo que ela é mãe de uma pessoa e que esta pessoa é Deus verdadeiro e homem verdadeiro. Ela, pelo poder do Espírito Santo, deu à luz a Cristo, a segunda pessoa da Trindade. E esta pessoa é Deus verdadeiro e homem verdadeiro. E como as naturezas de Cristo, a natureza humana e a natureza divina, não podem ser separadas na sua pessoa, mas na sua pessoa permanecem unidas e indivisíveis, então, desta forma, confessamos e cremos e pregamos a Virgem Santa como Mãe de Deus, pois ela é Mãe de Cristo e Cristo é Deus encarnado. Por fim, respondendo a uma última pergunta de por que veneramos tanto, com tanto amor e com tanto zelo a Mãe de Deus, devemos lembrar que o povo judeu, o povo escolhido por Deus no Antigo Testamento, venerava com todo zelo e com todo respeito, com toda reverência, a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança continha em si tanto o maná, que foi ali guardado, lembrando do milagre de quando Deus fez chover pão do céu para alimentar o povo, e, além do maná na Arca da Aliança, além daquele pão que caiu do céu, havia também as tábuas da lei,
A palavra é escrita pelo dedo de Deus. E ali dentro daquela arca da aliança, aquela arca sagrada, toda venerada, a qual o povo de Deus se prostrava diante dela em oração, confessamos junto aos nossos santos e teófilos padres que aquela arca é uma prefiguração da Santíssima Virgem. Pois, se na arca da aliança existia o maná, o pão que caiu do céu para alimentar o povo, e existia as tábuas da lei, escrita, a palavra de Deus escrita pelo seu dedo, na Virgem Maria, a nova arca da aliança, em seu seio, no seu ventre, ficou guardado o verdadeiro pão do céu, Cristo, Deus Salvador, aquele que é o Verbo, a própria palavra de Deus encarnada. Portanto, se com todos ele, com todo respeito, o povo de Deus venerava a Arca da Aliança no Antigo Testamento, mais ainda e com muito mais afinco devemos nós venerarmos a Santíssima Mãe de Deus, pois ela é a nova e eterna Arca da Aliança, a qual carregou em seu seio, no seu ventre, o pão do céu, o verdadeiro pão do céu, e a verdadeira palavra, o verdadeiro verbo de Deus, o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. Por isso, a Santíssima Virgem, cheia do Espírito Santo, lá no Evangelho de Lucas, quando canta o Magnífica, diz: eis que as gerações me chamarão bem-aventurada. E é isto que a Igreja de Cristo, é isto que o seu corpo santo e ortodoxo realiza de geração em geração, venerando a Arca da Aliança, a qual é a Mãe de Deus, a portadora do Deus encarnado, aquela que é a porta do céu, pois através dela o céu, o reino de Deus, o verdadeiro pão do céu e a palavra de Deus, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. En especial por nuestra Santísima, Purísima, bendita y gloriosa Señora Madre de Dios y siempre Virgen María. Toda la creación en todas las jerarquías angélicas y todas las razas humanas se regocijan en ti, oh llena de gracia, templo consagrado para ir su exceso, gloria de la virginidad en quien Dios encarnó y se hizo niño, sin dejar de ser el Dios nuestro que existía desde antes de los siglos. Él hizo de tu seno un trono y de tus entrañas más vastas que los cielos. Por eso toda la creación se regocija en ti y te glorifica, oh llena de gracia.